ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523, Rádio Valinhos FM 105,9, a voz da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. Bom dia. A partir de agora, a Valinhos FM apresenta Perfeitamente Humanos, com Ulisses Porto. Humanos Perfeitamente Humanos. Hoje recebendo aqui, como é que eu vou dizer assim, uma pessoa que eu aprendo a admirar a cada dia. Primeiro que ele tem um programa na rádio 105,9. Ele tem uma história dentro de rádio. Mas como o programa Humanos Perfeitamente Humanos fala de ação correta, paz, não violência, verdade e amor, vamos falar dessas coisas permeando a vida, a história. Sinésio Rocco, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ulisses, bom dia, amigos, bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um motivo de muita satisfação, orgulho, obrigado pelo convite. Fico lisonjeado com essas palavras e com esse convite. Obrigado, Ulisses, é um prazer. É isso, receber essa... Quanto tempo de rádio? Efetivamente deu mais de... perto dos 40. Então, mais de 30 deu. Algumas pessoas que ainda vou trazer no programa de rádio. Por exemplo, Dunga Santos. Tem história. Por exemplo, Wagner Alves. Também. Que são pessoas que me ensinaram muita coisa sobre rádio. Sinésio Rocco. Também, naquelas conversas sobre Brasília, Santos e outras coisas. Tem muita coisa. A primeira música, como é que é mesmo? É do J Neto, né? J Neto. Exatamente. Essa canção aqui, Ulisses, é uma canção que um tempo atrás, não faz muito tempo assim, uma das poucas músicas que eu parei para ouvir. Parou? Eu vou contar. Conta. Eu vou contar daqui a pouco por que essa situação minha para ouvir música é um pouco diferente. Eu vou falando isso para você. Não, vamos conversar. E agora e um tempo atrás eu parei para ouvir essa canção e fiquei ouvindo ela, ouvindo a letra e procurando absorver alguma coisa. Ela não é tão extraordinária assim, mas ela toca um pouquinho a gente e fala de como Deus nos vê. Perfeito. Como Deus nos vê. E a voz desse moço aqui parece demais com um cantor famosíssimo que a gente gosta muito também. Eu gostaria que todos prestassem atenção e ouvissem também com a gente essa canção. Pode chamá-lo. J Neto, ele canta É Assim que Deus nos vê. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê na tua dor, Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá.
Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Sinésio, além das aparências, Além das Neto, aparências. aí você contando um pouquinho de rádio, né, falando assim que conversando com você, eu perguntei assim, mas você já viu o café da manhã? E você disse... Eu me lembro de ter visto uma vez, numa das rádios que eu trabalhei em Caraguatatuba, essa rádio oceânica, ela existe lá e é uma força no litoral norte de São Paulo. Ela agora é uma das filiadas da Jovem Pan, né? E ela mantém todo aquele perfil que ela tinha antigamente, agora com uma nova roupagem e tudo mais. E eu me lembro que tinha agora eu me lembrei do nome, Landa Rippert. O nome desse Obrigado. também só podia ser quase artista. Ela trabalhava com produtos assim manufaturados, fazia artesanato, era artista, ela pintava quadros, era uma artista plástica, tudo. E ela tinha um programa lá semanal que o nome eu me lembro que era Oficina Cultural. Oficina Cultural tratava daquilo que ela fazia no dia a dia, aquela coisa toda. Levava convidadas, moças, mulheres, na maioria das vezes eram pessoas que eram alunas dela, né? E aí o que acontecia? Elas levavam, provavelmente todas elas levavam alguma coisa e faziam um café da manhã, faziam uma mesa ali para elas enquanto trabalhavam, enquanto falavam daquilo que elas se propunham a falar, traziam e iam comendo e tal. Eu me lembro também que o dono da rádio não gostava disso, né? Porque era comer no estúdio era uma coisa que não podia, né? A maioria das rádios por onde eu passei, você não podia comer. Fumar, então, pelo amor de Deus. Nem pensar. Né? Aí eu também apoio, nada de fumar no estúdio. E você... A sua escola é AM, não é isso? AM. Venho da escola do rádio AM.
É bom a gente dizer que rádio AM e a rádio FM, o que é isso? Não tem nada a ver com o que a gente imagina às vezes. É o sistema de ondas de transmissão. O AM, amplitude modulada. FM, frequência modulada. Uma trabalha em alta e a outra em baixa frequência. Né? Então, por que o FM tem a qualidade de som melhor do que o AM? Tem nada a ver uma coisa com outra. O AM pode ser também estéreo, não tem problema, depende do equipamento que você usa. Normalmente, os transmissores de AM, eles vinham mono, justamente porque não tinha necessidade de ter uma qualidade, alta fidelidade no som, porque o exercício do rádio AM era um outro, né? Uhum. Você não tinha como base a música que você tocava, não tinha como base o entretenimento, mas fazia parte da programação. Você incluía na sua programação o entretenimento, a informação, a notícia, e o que valia era o poder de persuasão do locutor. E aí me sabe o que fez lembrando? Eu ouvia 2 programas que eu ouvia de AM. Programa Silvio Santos. E programa do... Quem é aquele? O repórter? Gil Gomes. Maior salário, sem dúvida. Gil Gomes foi o maior salário que o rádio já pagou para um comunicador, para um locutor de rádio, um comunicador, vai. E as histórias que ele contava, aquela plástica das histórias, é o que me fez fazer o programa como eu faço hoje. E Rádio AM ela tem esse papel de informação, né? Ela é muito informativa, né? Bem informativa. Na verdade, esse é o papel do rádio, na minha maneira de ver. Esse é o papel do rádio, que é de levar a informação, de ser a rapidez, porque hoje tem internet, hoje tem muito meio de você chegar à informação. Naquela ocasião, o rádio AM, que era o que mandava na comunicação, exato, ele era o veículo muito mais rápido do que qualquer outro na época. Hoje a internet é um piscar de olhos. O rádio AM fazia o papel, e vou dizer uma coisa, hein? Sim. Existem lugares no Brasil que o rádio AM, o FM, hoje com mais efetividade o FM, né? E em lugares longínquos, ele faz o papel do Facebook, que é o compartilhar, o interagir com as pessoas. Aquela coisa da ligação, da mensagem de um lugar para o outro, exatamente. Hoje, por exemplo, se briga muito aqui no Sudeste sobre a mudança da voz do Brasil. Sim. Não, isso aí é prejudicial à saúde. Fica, poxa vida, logo 7 horas da noite tem que mudar a programação. Para a gente é uma outra cultura. Exato. Mas existem lugares, estados brasileiros, cidades, em lugares que precisam dessa informação, querem saber o que o Senado está fazendo, o que o deputado federal está fazendo, o que o presidente... Então, quer dizer, a rádio ela acaba sempre tendo cada um seu público. Sem dúvida. E aí por isso você tem essas diferenças. E aí nós conversando sobre rádio informação. Nós temos um evento acontecendo em Vinhedo hoje, está sendo organizado ali pelo Marco. Eu sempre confundo o nome... Deixa eu ver aqui, peraí. Marco, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, não? Tudo bem, graças Naila, a Deus. né? Prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso também aqui. E você está fazendo um movimento junto com a Naila, aí em Vinhedo, que vai agora das 9 até a 1h da tarde, de cadastro para doação de medula, é isso mesmo? Correto. Começa agora às 9 horas da manhã, vai até às 13 horas. E a gente está fazendo essa campanha aí no cadastro do banco de medula. Na verdade, eu estou precisando de um doador hoje, né? Certo. Então, a Naila é minha prima e a gente está trabalhando na região aqui de Campinas, já fizemos campanha em várias cidades e hoje a gente está fazendo em Vinhedo. Tá, e nesse caso que a pessoa quiser aqui de Valinhos ou quem estiver ouvindo pela internet, estiver próximo, vai acontecer aonde? Vai acontecer na Santa Casa de Vinhedo, né? Hoje já montamos uma estrutura, o pessoal da Unicamp, a gente separou uma ala muito bacana hoje para receber as pessoas, os candidatos. Legal. E montamos uma estrutura para a gente estar recebendo, então vai acontecer na Santa Casa de Vinhedo. E tem algum pré-requisito, Marco? O pré-requisito é ter a idade até 55 anos, né?
tá gozando de uma boa saúde, e o que a pessoa, assim, o que impede a pessoa de estar fazendo hoje o cadastro é se ela tem hepatite A, B ou vírus HIV. Aí o resto, qualquer outro problema de saúde, a pessoa pode estar fazendo o cadastro, e se caso ela for compatível com algum doador, provavelmente o Hemocentro vai entrar em contato com ela, e se ela tiver algum problema de saúde, eles vão fazer um tratamento, vão fazer um acompanhamento para que essa pessoa esteja apta a estar fazendo o transplante, a doação da medula para o paciente. E só para o pessoal ouvinte da 105,9 entender, essa questão da doação da medula, ela surge porque a pessoa tem uma doença, tem algum fator, ou o que acontece? A verdade, a doação da medula tem várias doenças, né? As pessoas, às vezes, só linkam o transplante da medula às pessoas que têm leucemia. Mas as pessoas, nesse ponto, assim, falta bastante informação, porque hoje o transplante de medula, ele é feito a N doenças. Por exemplo, eu tenho mielofibrose aguda, né? Que seria? Eu tenho uma cicatriz que não sabe por que surgiu na minha medula, que impede a produção de células, né? Então, no caso, eu tenho que ficar fazendo transfusão de sangue frequentemente, né? Dentro de 6 meses que foi descoberta a minha doença, já tomei 20 bolsas de sangue. Então, tem pessoas que precisam, porque tem uma aplasia, até anemia, dependendo da anemia que a pessoa tem, ela precisa fazer um transplante de medula. Então, assim, é bem comum, né? É bastante gente que precisa do transplante para fazer os seus tratamentos. Então, assim, não é uma doença bem específica que precisa de um transplante de medula. Tem bastante doenças que necessitam do transplante, né? Tá, então só para o pessoal entender bem aqui, é uma série de doenças que necessitam que uma das formas de tratamento seria exatamente a reposição da medula, e esse momento que você vai estar acontecendo em Vinhedo hoje, das 9 a 1h, tem a ver só com um cadastro. E o que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer somente o cadastro, né? No cadastro, o que acontece? O Hemocentro da Unicamp, eles vêm, coleta 2 tubinhos de sangue, como se você fosse um exame de sangue comum, certo? Né? Eles fazem a coleta do sangue, somente esse procedimento. Aí o que acontece? Vai para análise deles, eles colocam a pessoa no banco do Redome dentro de 2 meses. Então, dentro de 2 meses, essa pessoa está cadastrada no Banco Nacional, que é o Redome nosso, né? Então, hoje, o único procedimento que tem seria a coleta desses 2 tubinhos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e só dar uma esclarecida, que às vezes as pessoas pensam que, se eu doar para alguém, a minha família precisar um dia, eu não vou conseguir doar, ou então é um procedimento que dói muito, que pode gerar algum problema de saúde para mim. Gostaria de dizer que isso não procede. Se alguém precisar, tem pessoas hoje que, do nosso conhecimento, que já fez até 3 doações. Então, se hoje uma pessoa doa, daqui um mês, ela, se tiver outra pessoa necessitando da medula dela, ela pode doar até dentro de um mês. E em relação ao procedimento, o procedimento é super tranquilo, anestesiado, a pessoa fica super tranquila, não gera nenhum problema de saúde. Isso é feito por profissionais capacitados, médicos bons. Eu só queria dizer esse recado assim para ficar um pouco mais claro para o ouvinte. Não, mas tranquilo, Marco. Pretendo, eu não sei se eu vou conseguir ficar para o cadastro, não sei, mas pretendo estar aí, passar pelo menos, estar junto, fazer pelo menos uma foto, inclusive para depois colocar o material junto. Mas eu espero que surpreenda. E é muito tranquilo, você doar-se ao outro é muito, muito bom, faz bem à alma e ao corpo, né? Com certeza, com certeza.
só ratificando a informação, Sim. hoje a pessoa precisa, para fazer o cadastro, precisa só levar um documento com foto, tá? Perfeito. Só para deixar claro ao ouvinte que chega lá, ela precisa somente de um documento com foto. Tá, então, para nós fecharmos a informação, e depois até deixo o convite para você, Marco, para a gente acertar uma agenda, para você e a Naila, inclusive, também, se ela quiser, estar presente aqui no programa Humanos Perfeitamente Humanos, para a gente conversar da vida e das coisas que nos permeiam. Essa é a ideia do programa. Então, para fechar a informação, Santa Casa de Vinhedo, das 9 até a 1 hora da tarde, a entrada é por onde? A entrada vai ser pelo antigo pronto-socorro, né? Tem a entrada principal hoje, né? Da Santa Casa, fica na lateral da Santa Casa, né? Então não vai ser exato pela entrada principal hoje que acessa os pacientes da Santa Casa. Vai ser pelo antigo pronto-socorro, que é uma ala que está desativada, que vai ser iniciada uma reforma. Então foi disponibilizada essa área somente para a gente estar fazendo a campanha hoje. Perfeito. A pessoa tem que ter 18 a 55 anos, levar um documento com foto. Correto. Então nós temos só que agradecer aqui, a presença Sinésio Rocco faz isso, faz a rádio voltar a ser informação cada vez mais, né? Com certeza, Thiago. Que bom, né? Vamos utilizar essas informações e sempre mais, trazendo, né, informação para o público, que eu acho que ainda falta bastante, mas assim, a rádio tem um papel fundamental nisso. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, de estar divulgando nosso evento. Para a gente é uma honra, né, e muito obrigado mesmo. É isso, Marco. Agradeço e tenha certeza. Entre agora e daqui a pouco, costumo dizer, antes do evento mesmo terminar, estarei por aí com certeza. Tá ok, eu aguardo você para a gente tirar uma foto e conversar um pouco. Maravilha. Muito obrigado por enquanto. Então nós estávamos por telefone conversando com o Marco, junto com a Naila, estão organizando um evento lá em Vinhedo de cadastro para doação de medula óssea. Então você que tem de 18 a 55 anos, das 9 às 13 horas, você pode comparecer na Santa Casa de Vinhedo, levando um documento com foto e participar desse cadastro. Lembrem, ajudar o outro é ajudar a si. Não esqueça disso, não. O retorno é bom, né? O retorno é maior, né? Então, apesar de rádio ser isso, nós vamos ao apoio cultural. Já voltamos, continuamos nossa conversa sobre tudo isso e um pouco mais. Bloco de Paz para Paz, vai ter o prazer de conversar com a minha mãe, que também é daquela época antiga. Antiga, né, mãe? Não é tão antiga assim, não. Apoio cultural, volto já. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Valinhos FM 105,9. Apoio A cultural. base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Varejão da Horta, tem tudo sempre fresquinho. Varejão da Horta, atendendo você com muito carinho. Se o bom atendimento, qualidade é o que importa. Varejão da Horta. No Varejão da Horta, você encontra frutas, verduras e legumes, tudo sempre fresquinho. Mercearia, açougue, padaria e lanchonete com deliciosos pastéis. Varejão da Horta, em frente à Prefeitura. Telefone 3871-3466. Varejão da Horta. Em se tratando de locação e venda de casas, apartamentos, terrenos ou chácaras, consulte quem mais entende do assunto. Madia Imóveis, uma equipe preparada e orientada para oferecer todo o suporte para a compra, venda ou aluguel de imóveis com total segurança e tranquilidade. A Madia Imóveis tem o imóvel que você precisa. Assessoria imobiliária e tudo sobre crédito imobiliário. Madia Imóveis, confiança e compromisso com você. Avenida Dom Nery 445 em Valinhos, 3869-3555. Acesse o site www.madiaimoveis.com.br.
Seja um sócio da Associação Comercial e Industrial de Valinhos. Gere renda e emprego para nossa cidade. Ao se tornar sócio da CIV, você terá os seguintes serviços: SCC, Sistema de Crédito Cobrança. Parceria com a Faculdade Anhanguera Educacional. Convênio com farmácias. Parceria com corretores de seguro de vida. Informações: Rua 21 de Dezembro, número 90, 3871-1143 ou contato@civonline.com.br. A CIV, desde 1972, trabalhando em prol do comércio e indústria de Valinhos. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Você está ouvindo. Aquele que acompanha o programa Humanos Perfeitamente Humanos todos os sábados, sabe que quando essa música toca, nós vamos chamar a grande Dona Adélia, minha mãe. Você vê que coisa, coincidência ou não, a minha mãe chama, o nome da minha mãe é Dona Adélia também. Olha só, nós temos mais uma coincidência. Uma coincidência incrível. Dona Adélia, sua mãe, Dona Adélia, minha mãe. E faz tempo, hein? A mamãe? Podemos tentar. Vamos ver, tudo é possível. Mas ela... Time, eu não vai saber que tá na rádio, pô. Antônio. Pronto, não pode falar com ela, Sinésio. Eu tô comendo agora. Bom dia, Dona Adélia. Bom dia, muito prazer, Sinésio. Prazer todo meu, uma alegria estar aqui também, ao lado do seu filhão, né? É grandão. Sim. É bem grande mesmo, né? É. Tudo bem com a senhora? Semana boa? É ótima. Semana do Carnaval, né? Semana do Carnaval meio morta, né? Meio parecida com feriadão, férias. Para mim, a vida é uma eterna festa, né? Porque eu não ando, eu não vou a lugar nenhum, eu fico só dentro da minha casa, com meus bichos. Então, para mim, a minha vida é uma eterna festa. Que bênção! Que, ainda bem, né? Que ela acaba sendo uma festa, né? Embora com pouco passeio, com pouca, enfim, diversão, o que te diverte então é estar em casa com seus bichos. Eu leio todos os jornais, assisto todas as sessões da Câmara, eu ouço muito a Rádio Valinhos, está atualizada, eu leio muitas revistas, eu gosto muito de ler. Eu tenho 2 blogs que agora não estou podendo escrever porque não estou muito bem, mas eu sou ativa, sim. Apesar de não sair, sou muito ativa. Que bom. Mas o mais gostoso de se ver na televisão, ver na internet, ler nos jornais, ouvir no rádio são as fofocas, fala a verdade. É o mais gostoso, né? Quando fala da vida alheia, não é verdade? Eu não gosto muito, Sinésio, sabe? Eu fui criada de uma maneira... Eu sabia que ia mexer em alguma coisa aí. Eu fui criada de uma maneira, eu sou filha de italianos, que cada um tem que cuidar da sua vida, porque a nossa vida é tão complicada, se eu ficar preocupando com a vida do outro, não tenho tempo de cuidar da minha. Tá certo, olha que bacana, bom exemplo. Amada mãe. Sim. A Sinésia aqui fez uma pergunta assim, porque é aquela coisa de rádio, né, de olhares e gestos. Só para deixar claro o ouvinte 100,9, por que minha mãe não sai, não caminha? Nós tivemos um pequeno problema de prótese de fêmur. Primeiro quebrou, depois pôs a prótese, agora precisa trocar, não é isso? Não é bem de fêmur, que de fêmur é muito facinho, né? É de quadril. Eu tenho uma prótese quadril, que foi colocada uma prótese inadequada e antiga, e que soltou. É uma prótese que só se coloca em pessoas inativas, pessoas que quase não andam. Isso não é a minha vida. Eu ando e eu não ando muito. Então ela soltou. E agora eu tenho um problema sério, que você sabe, eu tenho uma anemia congênita que vem da minha raça, e por isso criou-se tanto caso, 6 anos de correria para tentar operar. E é o bom que agora nós temos uma data, não é isso? Espero que realize, mas
é meio duvidoso ainda, né? Eu tenho uma fé, alguém me ensinou desde cedo que tem que ter fé. E eu estava conversando com o Sinésio aqui, porque daqui a pouco nós vamos já pedir a celebrar a vida e a gratidão com Elvis, mas eu estava comentando com ele que minha mãe me ensinou assim: você só vai precisar da mulher para gestar o seu filho, o resto, tudo que você tiver na vida, você vai ter que aprender a fazer igual. Não era assim? Exatamente, eu acho que você tem que aprender. A nossa vida é um eterno aprender. Nós estamos aprendendo a cada segundo da nossa vida. Você tem que conquistar o seu espaço. Não é, nós não podemos dizer assim: eu já tenho dinheiro, eu vou me acomodar. Não é bem assim, o dinheiro vai embora. Então é melhor você aprender muito, porque com a aprendizagem você tudo pode. Sem aprender, sem viver intensamente. Porque o principal da nossa vida é viver intensamente. Não é você ter filho com 10, 20 mulheres, não é bem isso. Eu digo viver intensamente, você procurar cada dia, viver aquele dia, procurando ser melhor do que você foi ontem. Você tem que ser sempre melhor. E para isso você tem que aprender. Você sabe que eu hoje estava lembrando, nessa noite passada, quando eu dormi nada, eu te contei, eu estava lembrando algo que minha avó sempre dizia. Ela dizia o seguinte: quando você tem uma doença, o pai dizendo: filha, te amo, acorda. Não é que ele está te dando doença porque ele não te ama, é porque ele te ama e aquilo é necessário para você acordar. Quando você tem uma dificuldade muito grande, que você fica desesperada, aquilo é o pai te dizendo: acorda, filha, eu te amo, procure o seu caminho. Porque nós estamos aqui na Terra, não é para passar pela Terra, é para marcar o nosso caminho. Nós temos que deixar sementes na Terra, porque nós viemos para isso. Se você não conseguir deixar semente que germine na Terra, você não viveu. Você passou por ela, simplesmente. E tem várias pessoas que a gente conhece que passou pela Terra. Agora, se eu falar para você, Vocinira, ela viveu? Vocinira me ensinou uma coisa simples, que você olha com o coração, não precisa dos olhos para olhar, não. Então você vê, quer dizer, ela viveu, né? E como, viu? Agora eu vou falar para você, a sua avó de verdade, ela viveu? No mundo dela, sim, mas interações, semente, não deixou semente. Costumo dizer que a pessoa vive quando ela deixa semente. Ela só vive quando deixou a semente. Exato. Quando plantou um sentimento no seu coração. Mesmo que esse sentimento seja um ódio. Mas se ela plantou um sentimento no seu coração, ela viveu. Então, nós temos que aprender. Aprender muito, 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 todos os dias na nossa vida. E não é porque se tem 70, 80, 90 anos que está aprendendo. Está aprendendo sim. A vida é o eterno aprender. E já que você falou eterno aprender, vai ter mais uns 2 minutinhos aqui. Rádio na vida da Adélia e a outra Adélia. Como é que é a rádio na vida desta Adélia que nós conversamos? Olha, a rádio sempre foi um grande companheiro para mim. Eu até tenho um trecho que eu coloquei no meu blog, no dia que meu pai comprou um rádio. Foi a maior festa em casa, sabe? Foi aquele radinho pequenininho, pegava mal, mas foi uma festa. E ninguém tinha rádio ali, porque era só os ricos que tinham, né? Então todo mundo vinha em casa para ver a novela, para ver os programas. Começava lá com o Zé Bétio, sabe? Aí começava ouvindo o Zé Bétio, minha mãe cantando com o Zé Bétio, sabe? De madrugada. E via eu o dia inteiro, à noite eram as novelas, todo mundo lá reunido vendo as novelas. Eu aprendi muito com rádio, mas muito mesmo. Aprendi, talvez mais do que aprendi na escola.
que a rádio é um grande transmissor de cultura. Pode até pensar que não, mas é assim. Cada vez que se ouve uma música, por exemplo, se analisa a música, você está aprendendo, né? Sim. Se houve um problema, por exemplo, você sabe que eu não gosto de música sertaneja, história de universitária, essas coisas eu não gosto. Sim. Gosto de música raiz, música de viola, eu adoro música raiz. Isso aprendi onde? Ouvindo rádio, ouvindo aquelas músicas do grande amigo do meu tio Luiz, o Tonico Tinoco, que eles eram amigos dentro de casa. Então, eu convivi com essa dupla Tonico Tinoco. Então, é o cantar dele, o cantar da roça, o cantar das belezas naturais, isso é música. Agora, essa história de que essa essas coisas, pra mim eu não gosto não. Esse tipo de música eu não gosto. Eu gosto de música que tenha conteúdo. Tá, então nós vamos falar de música com extremo conteúdo. Na letra, na voz, na interpretação, tudo que você imagina. É correio, né? Sabe, Sinésio trouxe algumas músicas que me remeteu exatamente ao Criador. E nós estamos trazendo uma música de Elvis, que a tradução dela é assim: como é grande a sua obra. Por isso que, vocês vão ouvir esta música com Elvis e vão entender porque eu disse, se Elvis estivesse vivo, ele seria o maior cantor gospel do universo, não é só do mundo, não. Celebrar a vida e a gratidão por ela, mãe? Gratidão. E a abração a Sinésio. Outro forte. Então, Elvis, vamos ouvir Who Great to Earth, ou seja, como é grande a sua obra. Call that great art. Thank you. Beautiful. Valinhos FM 105,9. Apoio cultural. A base de toda conquista é o professor. A fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Todo bom começo tem um bom professor.
de tardezinha. Alô, pessoal. Meu nome é Petrônico Alzavara, sou consultor de pesca esportiva e estarei aqui das 3 às 14 horas, todas as quartas-feiras, fazendo o programa Momentos da Pesca. Aguardo por vocês. Um abraço. Apoio! Doceria Pio Bela, o lugar de muitas delícias. Avenida Dom Nery 450, telefone 3871-2033. Auto Posto Madia, qualidade e tradição. E Madia Imóveis, confiança e compromisso com você. Piofestas, há mais de 30 anos, alegrando Campinas e região. Telefone 3276-7333. 54ª Festa da Uva e 6ª Festa do Vinho de Vinhedo, de 7 a 22 de fevereiro. Shows ao vivo, dia 21, João Neto e Frederico, e dia 22, Marcos e Belucci. Domingo de manhã. Apoio Prefeitura Municipal de Vinhedo, realização Acovec, patrocínio Brahma. Você está ouvindo 105,9. Está conversando com o Sinésio aqui sobre a função que ele exerce aí, a experiência que ele... Quase 40 anos de rádio. 30 e lá vai burlada. Boas 24 horas a mais do que eu tenho de experiência. Porque, olha, eu vou até explicar essa parte aqui. Sim. A gente começa no rádio, não é que comecei hoje, né? Comecei hoje, então a partir de hoje eu sou radialista. Não é assim. A gente começa no rádio, depois a gente se efetiva no rádio. Então, se a gente for ajustar todo o tempo que eu estive em rádio, que eu comecei a gravar uma coisa ou outra, que eu comecei a participar de algumas produções, que eu comecei enfim, eu estava em São Paulo na época, eu fazia uma outra coisa e fui até a Fundação Padre Anchieta, porque era fácil de onde eu estava, era perto, e comecei a aprender alguma coisa ali. Depois eu fui, na época, Silvio Santos tinha um auditório lá no Alto do Sumaré, perto da TV Tupi, etc e tal. Eu comecei a ir, mas não podia entrar, só que eu fiz amizade ali, acabei entrando e vendo como que eles trabalhavam ali, mas tudo para mim era uma coisa nova. E muito moço ainda. Em 1979, deixa eu dar uma limpada aqui. E aproveito aqui que a Alessandra, ela acabou de comentar aqui o nosso link, disse assim: Sinésio, gosto de você. Obrigado. E você está muito bem acompanhado. Uli, bom dia para vocês dois. Opa, bom dia também. Obrigado aí, viu? É o seguinte, então em 1979 eu efetivamente comecei no rádio. Comecei efetivamente, o que eu digo, apresentar programas. E passei a viver, a ter salário, não era mais um freelance, já não era mais... Eu comecei a ter o meu salário no rádio e comecei a me envolver efetivamente. Quando eu deixei todos os outros trabalhos que eu tinha, né? Todas as coisas que eu fazia paralelamente para sobreviver, eu então comecei a viver daquilo que eu achava que seria a minha profissão. Abracei como profissional. Em 1978, se não me engano, foi regulamentada a profissão do radialista. E, embora ela não tenha sido respeitada nunca, eu abracei com muito carinho. E encontrei profissionais que me deram aquelas dicas tão necessárias. Preciosas, né? Que a gente precisa aprender. O rádio é feito por radialistas. Querendo ou não, aceitando ou não, o rádio... Ele é feito pelo radialista. Então você tem que aprender com o radialista a fazer rádio. Exato. Entendeu? Embora você desenvolva alguma outra técnica e tudo mais, o que é que você tem que mostrar? Aquilo que o rádio permite e aquilo que o rádio exige também. Porque é uma exigência. Exato. Falar no microfone, muitas vezes, até pode ser fácil. Pode ser até uma coisa simples. Tem gente que tem medo de microfone. Tem gente que tem. Mas você precisa estudar para fazer isso. Então o que eu fui aprender? Como é que é ser locutor comercial? Como é que você grava? Como é que você vende um produto para um cliente?
Como é que você dá credibilidade a esse produto? Como é que você faz a colocação da voz? Como é que você tem a terminologia da frase, a terminologia da palavra, pontuação, inflexão? Tudo isso você tem que aprender. Técnicas. São técnicas, né? Você pode ter uma voz bonita, você pode ter uma voz grossa ou fina, seja lá qual for, mas você tem que ter a técnica de como você coloca a sua voz para vender um produto. Exato. Como é que você apresenta um programa? Tudo isso faz parte da profissão do radialista. O radialista não é só o locutor, é o que fica em evidência. Tem várias funções no rádio que é de radialista. Por exemplo, o Tico, ele é radialista e um dos bons radialistas que eu conheço na parte operacional. Ele é operador de áudio. É uma função importantíssima no rádio. Se não há esse casamento, o programa não sai, entendeu? É como uma sinfonia mal tocada. Exatamente. Né? Então eu comecei lá em 79 efetivamente, com salário, com programa de rádio, etc. e tal, e vim. Mas antes disso, estive em algumas emissoras gravando e a minha felicidade era ouvir depois a propaganda tocando no rádio. É uma delícia. Eu estava em Araraquara uma vez e eu falei, vou conhecer a rádio. Rádio Morada do Sol, um complexo de comunicação que tinha lá, tinha rádio AM, FM, tinha televisão e tudo mais. Isso lá atrás. O FM, a frequência modulada não era tão usada. Isso. Era muito pouco. Era como se fosse hoje a rádio comunitária. Então não podia ter propaganda, não era uma coisa assim de potência, não tinha, era 250 watts. As rádios FMs, então eram rádios locais. Perfeito. E o AM tinha... alcance, né? Exatamente, o alcance era muito forte, né? Tinha 300 mil watts de potência, 300 mil watts. Imagina um transmissor de 300 mil watts que a Rádio Capital comprou justamente quando contratou o Afanásio Jazade. Afanásio Jazade. Ele era um comunicador na área de informação, de notícia, que contava história também, como a escola do Gil Gomes, que você citou aqui. Isso foi exatamente o Afanásio que eu lembrei. E aí até porque locutor é assim, né? Vai e vai contando, né? Exatamente. Fazer um pequeno break para chamar a música. E eu fiquei admirado. A gente fica empolgado. Não, mas a ideia é exatamente essa. E o ouvinte sabe que essa é a primeira vez que Sinésio vem. Porque nossas histórias vão acontecer mais vezes ainda, relaxa. O programa Humanos Perfeitamente Humanos é como a vida. Quantas vezes você encontra uma pessoa nova? E quantas vezes você encontra a mesma pessoa várias vezes? E eu quero só completar aqui que eu ouvi sua mãe dizendo que o pai dela comprou um rádio e as pessoas iam ver o programa. Isso é que o rádio ultimamente perdeu. Você não consegue ver ouvindo o rádio. Porque a preocupação do comunicador, na época que eu comecei, e que eu sempre me preocupei, era criar a imagem de quem estava te ouvindo. Então essa era a preocupação do radialista. Era criar essa imagem. Então as pessoas que ouviam rádio antigamente, como sua mãe, ela fala que via a novela. Exatamente. Ela via o programa do fulano, do Beltrano, porque inclusive a imagem do camarada, do cidadão, era montada ali. Isso. Ela ficava vendo essa pessoa. Quantas vezes você teve curiosidade de conhecer o dono daquela voz que dizia, pois não, patrão, né? Ela acabou de ganhar um televisor 29 polegadas, o do Lombardi. Você ficava, mas você já tinha uma imagem dele. Não era a mesma. Mas você construía. Mas você tinha a imagem do Lombardi. Exatamente. Né? E eu falei para você que fui conhecer o Silvio Santos, o programa dele, e eu me surpreendi quando vi o Lombardi, porque eu estava no bastidor e o Silvio chamou o Lombardi e ele estava do meu lado, com o microfone no pedestal, com algumas fichas que ele ia ler, e ele falou do meu lado. Quando eu olhei, eu falei... Mas nossa, esse é? Depois que ele terminou, eu falei, você é o Lombardi? Era uma pessoa baixinha, meio calvo, assim, tinha aquele cabelo escorrido assim do lado, o cabelo grande até, mas ele era a testa ampla, né? Era a testa meio grande, assim.
Mas não era calvo, né? Era o cabelo mais assim. E eu fiquei muito feliz poxa vida, eu conheço o Lombardi, eu sei como ele é. Aí fiquei com aquilo, né? Mas mesmo assim você trouxe a imagem para quando Exatamente. você ouvia, você já associava a imagem real também. Exatamente. Aí depois eu comecei a associar. E outra pessoa que, antes que você complete qualquer coisa, que eu também admiro, é o que está no final dessa música que nós vamos ouvir. Sim, sem dúvida. O Lima Duarte, para interpretar... Sem dúvida. Para mim, ele só tinha um outro, não vou lembrar o nome dele agora aqui, que ele fez a novela Os Imigrantes e fez Escrava Isaura. Não vou lembrar o nome dele, mas já falecido. Acho que é o Falco, né? Alguma coisa Falco. Isso, esqueci o nome dele. Ele usava um bigode e tal. Esse interpretava como ninguém. E tem uma passagem aqui, o pessoal na IPTV, um dia veio... não vou lembrar o nome agora, mas veio um ator aqui para fazer uma gravação. Aí o técnico chegou, ele deu uma passadinha no texto, abriu o microfone, ele falou, uma vez só, só uma vez só, pode ver agora. Aí a hora que ele foi ouvir, falou, perfeito, exato. Quem tem a técnica. Técnica, exatamente. Vamos tocar em frente? Mas eu já vi também, só para completar aqui, Sim. Depois você toca a música, tocar em frente, né? Tocar em frente. Eu vi Tarcísio Meira no estúdio gravando uma propaganda e eu aprendi muito nesse dia sobre humildade. O Tarcísio Meira, né? Tarcísio Meira? Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, no estúdio, isso faz algum tempo, lá em Itu, na rádio que eu comecei a trabalhar, na Rádio Convenção de Itu, que eu comecei a ter programa de rádio. Eu marco lá, é a melhor rádio do mundo, porque foi lá que eu comecei a ganhar alguma coisa falando. Maravilha. Né? E depois eu vou falar que eu sempre falo aqui de rádio, que eu nunca trabalhei, eu costumo dizer que eu me divirto. Eu me divirto. Sempre foi uma diversão e pude, com isso, criar os meus filhos. Então, fazendo só isso, né? Hoje a gente vê muitos radialistas fazendo coisas tal. Mas eu vi Tarcísio Meira gravando uma propaganda e ele gravou várias vezes. E ele perguntava assim, ficou bom? E tinha uma pessoa que o dirigia. Uhum. Tarcísio, na frase tal, dá uma... Bota modulado. Dá uma inflexão assim, fale assim, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos fazer esse teste? Pois não. E ele gravou assim umas 5 ou 6 vezes o mesmo texto comercial. E eu aprendi naquele dia muito com esse homem sobre humildade. E foi um dos poucos contatos que a gente teve, mas em outra ocasião que a gente se encontrou, me marcou tanto que eu me lembrava daquele momento e tentava tratá-lo de uma forma assim, sabe, que você quer, parece uma coisa que vai quebrar, você quer cuidar, porque parece tão raro isso, né? E hoje em dia mais ainda. Então vamos tocar em frente ao Almir Sater, e ao finalzinho da música você vai ver um texto de Lima Duarte. A gente já volta e conversa um pouquinho mais. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Aqui, onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores, a gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem, que será enorme se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Pode deixar assim mesmo, vamos voltar desse jeito. Praticamente fim de programa, Sinésio. Poxa, que peninha, hein? É por isso que você que está aí, que está com vontade já. Falei muito. Vou hoje. marcar outro encontro. Já vai sair daqui marcado outro dia já para Sinésio voltar para a gente conversar. Poxa, que bom. É que às vezes depende um pouco da agenda de trabalho também, né? Tem umas coisas que acontecem de vez em quando. Mas vamos deixar já marcado, para que Sinésio volte de novo para continuar essa conversa. É um prazer enorme voltar. E despedidas, né? Que pena, hein? Mas para quem gosta de Sinésio, aí fica um abraço aqui para o Paulo, que está acompanhando pelo celular, e a Alessandra mandou novamente aquele abraço. Poxa, obrigado. Sinésio agora às 10 horas, programa. Se Deus quiser, daqui a pouquinho, 10 horas, vou tentar fazer um programa aqui. Vai sim. E trazer um pouco de emoção para todo mundo, trazendo aquelas histórias e tudo. É a despedida, Sinésio. Que pena. Um abraço a todos. Ulisses, me senti honrado de estar aqui. É um grato prazer. Muito obrigado mesmo pelo convite e quero voltar sim. É só você me chamar, eu venho. Não, vamos sair daqui marcando já a data. Eu não quero me despedir dos ouvintes porque eu quero que eles... Não, acompanhem às 10 horas. Como sua mãe, vou falar. Que me vejam daqui a pouco, às 10 horas, no programa do Sinésio Rocco, tá bom? Então é isso, ó. Aprendi na vida, na sequência Expresso 1059, a vida me ensinou que gratidão deve ser expressa. Então, grata a presença de Sinésio Rocco aqui comigo, que às 10 horas retorna com você. Trabalhos técnicos, Thiago Filigói. E para você, depois de 17.567 dias de vida. Grato por esse agora, que você tenha um bom caminho e fique bem, porque nós nos vemos sábado que vem. Se Deus quiser, um abraço. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Esse brilho é intenso e interessante desde sua origem. As águias podem levar até 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias, podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver pombos, andorinhas e periquitos voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando a tormenta vem? Elas não se escondem. Abrem suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que esperam no Senhor Deus renovam suas forças,
Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, embaixo, elas voam vitoriosas e em paz bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca, sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, nem ficam com medo e voam tão alto quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais alto, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer elas são extraordinárias. Talvez por isso o profeta Isaías compare os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe hoje você não tem diante de si um dia cheio de desafios? Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz de nosso Deus e depois partir para a luta como quem vai a uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando.